Mas no mundo comece em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Mas do mundo comece em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças.
Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Maria, Mãe de Deus, és cheia de graça, Santo é o fruto do teu ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Maria, que concedeu nosso Senhor, Mãe generosa, rogai por nós, os pecadores, Mãe querida. Fiel ser instrumento de Deus, doce exemplo de amor, força amiga que ergueu corações mergulhados na dor.
por suas mãos dia e noites na nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, hoje é sempre o momento ideal para se recomeçar e trilhar pelas pedras e espinhos em busca de luz e da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações uma imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Fiel servo, instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Vamos unidos a cheia numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim, esta flor tão delicada quando estás juntinho a nós. Deixa sempre seu perfume e o calor da sua voz, irmã cheia, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã cheia, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nessa noite lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a cheia nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã cheia, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã cheia, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus.
Aqui, nessa casa eu me encontrei. Aqui, nessa casa eu encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor e as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, tudo e água da paciência, religar eu religuei, fiz ou fiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces, leituras e água da paciência, religar eu religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho. Sim, foi nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar eu religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Por isso eu canto e dou graças a Deus, secando lágrima nos olhos meus, depois de muitos e muitos passes, palestras e água da fé, religar eu religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite a todos. O áudio está bom, Elô?
Tá ótimo. Obrigado. Muito bem, meus irmãos. Prazer estar aqui, né? Com a palavra, a oportunidade que nos é dada. Um desafio, falarmos do tema prático, né? Não é fácil para falar, mas é prático. Muitas das aflições, eu tenho certeza que em nosso grupo aqui já amenizou devido à música do Luiz Gonzaga, a sua voz, o violão, a prece da Leni, já nos aliviou, em parte, aqui as aflições, né? E aflições, o espírita entende, digamos assim, não vou dizer facilmente, mas praticamente, né? É prático para o espírita entender sobre aflições. Porque nós temos verdadeiros repórteres que, com a permissão de Jesus, que nos enviam notícias sobre o estado da alma dos seres humanos na erraticidade, no plano espiritual. E esse noticiário nos permite a gente avaliar, analisar, entendermos muito o quanto que ainda se afligem os seres habitantes aqui do planeta Terra. Porque nós sabemos que ainda estamos no estágio, não digo que infantil, mas muito imaturo ainda para entendermos das coisas relativas ao engrandecimento, ao enobrecimento do espírito, da alma, do ser. E o nosso progresso espiritual ainda é acanhado. Então, enquanto assim for, seguimos nos afligindo, porque exige-se um certo tempo, mas perseverança, né? Porque nós já temos a solução para evitarmos aflições mais agudas em nossas vidas, né? Então, eu vou passar aqui, vamos tentar aqui compartilhar, né? Para a gente se situar melhor. E eu clico aqui, ali no share, né? Eu creio que vocês já estão vendo aí, né? Já está sendo compartilhado aí, né? Beleza. Se eu colocar no modo apresentação, vamos ver se continua. A Lepa não quer ir no modo apresentação. Aí, exato. Peraí, pequeno. Modo foi. Aí, beleza. Só passar Ok. Aqui. Eu fui um pouco mais que foi no início aqui. Deixa eu colocar aqui, separar aqui as. Beleza. Então tá aí, pessoal. O nosso tema, aflições. E tira-se esse tema, né? Jesus está falando lá no Evangelho, não é de Jó, é de João. João, o evangelista, porque tem João, o Batista. Esse é o evangelista. João, irmão do Tiago, né? Filho de Zebedeu. O autor também do Apocalipse, né? O apóstolo João. Esse é o apóstolo João. Então, Jesus lá fala para nós, em João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Jesus está falando aí, quando Jesus fala isso, ele está em reunião com seus apóstolos. Essa reunião é lá na chamada última ceia, no cenáculo. Jesus dando a entender, avisando que ele partiria para o plano espiritual, voltaria para o Pai, e dali os apóstolos iriam continuar
ia dar início à implantação do Evangelho. Plantar, fixar, firmar, deixar florescer e dar frutos à árvore do Evangelho. Então, a missão deles não era fácil, né? Então, Jesus fala diretamente para eles: não se turbe o vosso coração, porque já estava preparando-os para a missão difícil, para as aflições vindouras, que Jesus sabia perfeitamente que aqueles que decidiram aceitar o seu convite, né? Porque apóstolos é porque foram convidados, né? Que eles iam ter essa missão muito desafiante, né? De continuar a semear nos corações o evangelho do mestre, não é isso? Então Jesus falou: não se turbe, quer dizer turbar, não se turbe. Se a gente colocar o per, né, anterior aí, vai ficar perturbe. Quer dizer, não se desesperem, não entrem em desespero, tenha calma, vão firme, tenham fé, né? Eu estarei convosco, não entre em pânico, apesar do que virá, sigam firmes, né, que vocês serão vencedores, é isso? E, claro que esse estudo, nós temos uma atualidade que a gente traz aqui para nós, Jesus também nos orientando sobre as nossas dificuldades, os nossos desafios por quais passamos aqui encarnados, não é? E olha que é muito desafio, é muita prova. Então, a gente pergunta assim, se tivermos presentemente, ao vivo, a gente faria até uma interação bem melhor, né? A gente vai perguntar para um por um, né? Por quê? Por que você que sofre, você vive em sofrimento, você vive, né, como Jesus falou, os que choram, né? Por quê? O que você acha que está acontecendo? O que está pegando, né? São 1001 coisas, 1001 situações que nos trazem as aflições, né? E as maneiras de sofrermos, elas são interessantes, porque tem as aflições, nós podemos analisar que tem as aflições naturais, que fazem parte do nosso planeta. O nosso mundo, assim, a gente não fala infelizmente, porque é natural. Ainda é um mundo, assim, hostil. O nosso mundo é hostil, devido ao grau o estágio evolutivo em que nos encontramos, né, em que as pessoas se encontram. Tanto é que nós temos a informação dos amigos espirituais, que é um mundo de provas e expiações. O mundo ser de prova, tranquilo. E isso, nós estamos aqui mesmo para ser provado, para ser testado, né? Mas expiações não deveria ser tantas, não é? Então, por que dessas aflições? É um estágio evolutivo. Primeiro, porque a gente está no mundo onde tem as aflições naturais. Por exemplo, quando há uma perda do ente querido, isso sucede a todos. Todos vão passar por tristeza, por choro, né? Por lamentações, né? Faz parte a todos. As doenças, o desgaste do corpo e vem a velhice, tudo faz parte, é uma coisa natural. Mas já tem tantas as coisas que nos afligem, mas nós ainda na nossa dificuldade, nossa limitação espiritual, o ser humano ainda busca muito aflições que não necessitaria, que não precisaria de tê-las, não é? Os vícios, o apego em demasia às questões materiais, o orgulho exagerado, e daí do orgulho vem a soberba, vem a altivez, as irritações e a falta de compreensão com as pessoas. Então, isso aí a gente procura coisas que não precisaria, mas entendemos a nós e aos irmãos, as pessoas que ainda
trabalham muito, ainda estão em uma situação muito aguda dessas paixões inferiores. Ainda não conseguem, né? Então, entra a nossa situação, né? Vale a nossa situação aí, de quem vai compreendendo melhor, quem vai entendendo melhor os ensinamentos de Jesus, as orientações da doutrina espírita, compreender. Tem coisas, tem situações que uns conseguem superar, que outros não conseguem, né? Nós vamos forçá-los a seguir, vencer uma situação que não consegue, né? Ou compreendê-los, né? E termos a paciência de esperar, né? Porque nós falamos assim, há uma praticidade aí da gente compreender, talvez as pessoas fora do nosso círculo, né, dos nossos seres amados, mas quando é próximo a nós, a gente às vezes entra em mais sofrimentos também pela dificuldade daqueles que nós amamos. Sofremos por tabela, né? Faz parte ainda. De onde se originam? De onde se originam as situações? É da própria falta de engrandecimento do ser humano. A própria falta de se conter, né? A questão de não conseguimos ainda nos conter mais quanto a essas situações, quanto driblar mais as paixões inferiores. É uma falta ainda de sabedoria, né, do ser humano, para ele mesmo deixar de atrair para si mais sofrimentos. É uma questão de tempo, né, como dissemos, e estudar mais, né? Falta de maior compreensão, né? Falta muita compreensão. Muitos, se tivessem mais compreensão, eu creio que seguraria muitas coisas, né? Deixaria de praticar muitas coisas, assim, que ainda, né, que as pessoas ainda vivenciam, né? Por exemplo, eu tenho certeza que com a questão do entendimento, quando a doutrina espírita, os ensinamentos dos espíritos, alcançar, abranger mais pessoas, né? Tenho certeza que as pessoas começam também a melhorar o seu comportamento. Ora, conosco não aconteceu assim, não é? Quantas coisas que a gente já se livra, ou pelo menos já se contém devido ao conhecimento espírita, não é isso? Uma questão interessante que eu costumo falar é que aquela pessoa que às vezes não nasceu no berço espírita, como eu, a gente tem um exemplo de si, mas não é um exemplo tão bom, né? Mas a gente passa assim, né, para entender melhor. Antes dessa compreensão, eu ainda falava em vingança, eu ainda achava certo algumas situações de mágoa, de ódio, ressentimento, de perseguição. Depois que a gente compreende, que a gente estuda, que a gente começa a adquirir uma certa sabedoria, então a gente muda o pensamento, não é? Então vale muito. Então, à medida que o ser humano, como a Leni acabou de falar na prece, conhecendo a verdade, como se libertará de tais aflições, não é? Muito bem. Mas para a gente falar da nossa situação atual, né, que Jesus também queria falar para nós aqui sobre os nossos, a gente ter calma, né, ter paciência, não desesperar quanto a situações de dolorosas, né? Nós vamos entender que Jesus, na época, falou para algumas pessoas lá, quando ele estava lá vivendo e ensinando. Falou diretamente para essas pessoas. Como a gente falou, devido à missão, né, das pessoas lá, daqueles seres humanos que abraçaram a causa, que tinham ouvidos para ouvir, né? Então, lá no Sermão do Monte, nós vamos ver Jesus falando, e aqui nós vamos entender que é mais no início da missão de Jesus. O Sermão do Monte é mais no início. Mas aquelas pessoas que estavam presentes ali, ouvindo aquele dia, aquelas orientações de Jesus, que
muitos dizem que praticamente é o resumo da doutrina de Jesus, do Evangelho, não é? Jesus estava falando não só para os apóstolos, mas para uma multidão, e que muitas pessoas ali tornaram-se discípulos de Jesus. E Jesus fala, com seus ensinamentos, que aquelas pessoas que abraçavam aquela causa do Evangelho, Jesus já estava prevenindo, alertando-as, né, de como elas deveriam seguir adiante, munidas de uma força espiritual e moral, para entender e suportar as situações vindouras, não é? Então, Jesus fala lá, bem-aventurados, humildes, né, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que são perseguidos por causa de justiça. Imaginemos, pessoal, aquele tempo era um ambiente muito difícil, muito hostil. O domínio das pessoas que tinham poder era em demasia, oprimiam, e aqueles que tivesse e que absorvesse essas virtudes, essas bem-aventuranças, naquele tempo sofria. Imagine o ser humilde no meio do ambiente muito orgulhoso. Os que choram, os que sofriam por quê? Porque eram dominados, porque eram massacrados pelo domínio, não só político, mas também religioso, né? Roma dominava e os doutores da lei, né? A lei mosaica, meu Deus do céu, quem não fosse daquele jeito ali era inimigo, né? A pessoa ser manso, ser pacífico. Imagine um tempo daquele a pessoa querer justiça. Onde haveria justiça ali? A pessoa ser limpo, puro de coração. A pessoa desejar paz. Num ambiente onde as guerras eram constantes, porque a força política de Roma era dominar. E onde aqueles que queriam a paz iam ser dominados, né? E aqueles que queriam justiça, não havia ali, é muito difícil a justiça. Mas nós falamos muito assim nessas 8 bem-aventuranças. E às vezes a gente esquece ali da 9ª bem-aventurança, que essas 8 bem-aventuranças vai ser aqueles discípulos, apóstolos e os discípulos, que assumiram aquela causa do Evangelho, de ajudar Jesus, né, a divulgar o Evangelho. Então, Jesus fala para eles, essa 9ª bem-aventurança, bem-aventurados sois vós aqueles que estavam ouvindo, que iam participar dessa missão, quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, não é? Então, Jesus já está prevenindo o pessoal ali, olha, gente, se vocês, para serem bem-aventurados, para adquirir, desenvolver as suas virtudes e fazer parte do meu colegiado, do meu discipulado, vai acontecer tudo isso aqui com vocês. Vocês vão ser perseguidos, vão mentir, naquele mundo, dominar, nossa, a mentira era demais, nós sabemos quanta mentira, né, que inventavam lá, para matar todos os apóstolos de Jesus, os 10, né, que 2 lá não foram mortos, né, Judas e o João, justamente o João, que nós falamos agora. Mas todos que estiveram, praticamente todos foram mortos por defender aquela causa, não só mortos, como açoitados, torturados, não é? Então, Jesus fala para eles, em primeiro lugar, para aquele pessoal, sobre as aflições, né? Mas tem de bom ânimo, Jesus fala com ele. E Jesus diz, olha, eu disse essas coisas, né? Ensinei vocês aí, para que vocês tenham paz, ou seja, já vão reforçados moralmente. Porque nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo.
né? Quer dizer, tenham coragem, tenham firmeza, tenham fé. Eu venci o mundo. Nós aqui, meus irmãos, a gente pode pensar assim, gente, mas aqui não vale, né? Jesus dizer que venceu o mundo, né? E aqui nós já estamos de novo aqui na última ceia. Jesus está falando aqui, ó, que ele já venceu a missão dele. Ele não deixou o mundo, né, a mentira, a arrogância, né, suplantá-lo de jeito nenhum. Ele conseguiu sair vitorioso. Mas aí a pessoa pode pensar, Senhor, mas o Senhor era perfeito. O Senhor, tudo bem, o Senhor tinha toda essa força, essa condição moral. Mas nós aqui, Senhor, somos pobres, né, sofredores ainda. Como é que nós vamos conseguir vencer o mundo? Ora, será que Jesus, na sua sabedoria, iria nos exigir, ou exigir o pessoal da época lá, tudo o que ele fez? Ia ser proporcionalmente, né? Obviamente que não. Né? Jesus dá força, tenham forças, porque cada um no seu grau, no seu estágio evolutivo, ele pode sair daqui como um vencedor, não é? Não vai sair santo, não vai sair espírito superior, mas no que nos cabe, na limitação dos nossos conhecimentos, da nossa sabedoria, do nosso engrandecimento espiritual, sim, nós podemos sim sair vencedor. É Jesus que fala isso conosco. Tenham bom ânimo. E ele falava aqui especialmente para eles lá, os apóstolos. Ele lá no cenáculo, deixando, né, já prevenindo o pessoal, olha, tenham bom ânimo, vocês conseguirão, tenham fé, eu venci o mundo, vocês podem também. Né? E aí, quando Jesus passa os ensinamentos lá no Sermão do Monte, ele começa... As pessoas... vai juntando pessoas, mais pessoas vão aderindo à causa. Né? E aí é onde entram os discípulos, os apóstolos e os discípulos se aconchegam. Vêm aparecendo aquelas pessoas, aqueles espíritos que desceram quando soube que Jesus, que o Salvador, que o Cordeiro de Deus iria vir à Terra com uma missão tão grande. Eles se doaram também e prometeram, não, Senhor, nós estaremos contigo. São os anjos do Senhor. Né? E aquelas pessoas reconhecem naqueles ensinamentos que teriam grandes missões. São os discípulos. Os apóstolos reconheceram logo. Né? A gente vê, contando a história lá no Boa Nova, do Humberto Campos, Jesus chega lá nos apóstolos, Pedro, André, no Mateus, Levi, coletor de impostos. Simplesmente eles recordam, não, eu conheço esse homem, é com ele que eu devo estar. Daqui para frente, minha vida é outra. Com ele que eu estarei, né? Vou seguir a ele. Né? Então, o consciente lá desperta, né? Tem algo a ver entre nós. Né? E aqueles também discípulos... Né? Então, como Jesus achou aquelas pessoas de boa vontade, né, que o reconheceram e que tiveram ouvidos de ouvir, né? Então, Jesus começa a dividir as pessoas e dar missões para eles. E diz lá em Mateus, né, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes, como as serpentes, simples, né? Como as pombas. Enviar eles para quê? Enviavam em várias cidades para divulgar o evangelho. E aí, lá no evangelho, diz que Jesus, todos eles tinham o Espírito Santo com eles. E Jesus dava o poder de cura para eles. E eles vão nas cidades, e aí com... as curas, como Jesus também, né, atraiu aquela multidão através das curas, eles fazem a mesma coisa. E eles fazem curas maravilhosas, e aí as pessoas acreditam neles e se convertem ao evangelho, né? Mas também tinha as aflições, as perseguições. Era um mundo difícil lá, dominado pelas pessoas que se sentiram contrariadas, né? O poder político, religioso, dominante, não é?
E Jesus fala com ele, ó, acautelai-vos dos homens, porque vai acontecer isso, eles entregarão vocês aos sinédrios, vão fazer isso comigo, vocês também vão fazer. Não é o servo maior que o seu senhor. E vão açoitar vocês, sabe? Serão conduzidos até na presença dos governadores, né? E aconteceu tudo isso. Mas foram firmes, né? E aí, Jesus inicia com os 12 e dá uma parte lá do Evangelho, fala que Jesus já distribui os 12, né? Mandam também a mesma coisa, orienta eles fazer isso, divulgar o Evangelho. E depois, como vai reunindo mais discípulos, mais pessoas aderindo, apareceu 70 pessoas de boa vontade. Olha só, que ajuda boa, né? Aí depois disso, o Senhor... Jesus fala onde eles devem ir, né? Vão as ovelhas perdidas da casa de Israel, não é isso? Que são as pessoas que estavam lá, que tinham condições, estavam perdidas, né? Mas podia trazer ao redil novamente. Tinha pessoas com condições de entender o evangelho, né? Tinha. Então, vai lá, busca essas pessoas, né? E depois, Jesus escolheu mais 70. Um evangelho fala, né? Uma tradução, um dos evangelistas fala 70, outros falam 72, né? E aí Jesus manda, ide de 2 em 2, em todas as localidades, nas vilas e aldeias, né? E foram essas instruções que Jesus deu a eles. A seara é vasta. Nossa, que seara é essa, né? O pessoal carente de compreensão, o sofrimento, as aflições, era demasia, era muito. Essa é a seara, é o campo de trabalho, como tinha trabalho para ser feito, né? Então, é muito. E os trabalhadores? Ainda bem que vocês, né, aderiram à minha causa. Olha só, mas os trabalhadores são poucos. Roguemos ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. E não viria? O plano espiritual, né, não se interneceu com essa missão e não viria mais, e não foi divulgando o evangelho, não foi mais pessoas aderindo, se tornando cristãos, né? Eram mais trabalhadores, né? E aí chega um ponto que simplesmente chegou a 500 trabalhadores. 500 trabalhadores, 500 da Galileia. Os 500 da Galileia, nós vamos ver legal mesmo, é lá no Boa Nova, né? Humberto de Campos falando, lá no final, né? Quase a última lição lá do Boa Nova, são 30 capítulos, né? Então, Humberto de Campos fala sobre os 500 da Galileia, a missão dos 500 da Galileia. E lá no Paulo aos Coríntios, Paulo cita, né, esses 500, é interessante. Nós temos as fontes, não é? Então, essas 500 pessoas, e quando foi que Jesus, né, reuniu essas 500 pessoas? Jesus já tinha sido crucificado, né, tinha sido morto, como a gente costuma falar. E Jesus apareceu várias vezes lá para os discípulos, os apóstolos, né? Apareceu lá, primeiramente, lá no túmulo, né, para Maria Madalena, né? Depois aparece várias vezes para os apóstolos. E Tomé não estava presente, Tomé não acreditou, né? Mas Jesus aparece lá. E isso aí é que deu ânimo, é que deu a injeção de ânimo e de coragem para aqueles apóstolos continuar a missão, porque quando Jesus volta ao Pai, quando ele é crucificado, dispersaram-se os apóstolos, eles estavam meio sem como fazer, né? Mas Jesus primeiramente aparece para Pedro e fala para Pedro, Pedro, reúne, né? Apacenta minhas ovelhas, quer dizer, conduz. Você me ama, apacenta, não deixa dispersar, não. A batalha começa agora. As aflições virão, mas é agora. E aí, onde Pedro tem a ideia, com a orientação de Jesus, de montar um galpão lá, muito pobrezinho, né, mas fazer lá, a gente chama a casa do caminho, né, mas eram os homens do caminho, né?
E aí reúne os apóstolos e aqueles discípulos que aderiram à causa, né? E começa a trabalhar. E numa última visita de Jesus, era no monte, né? Humberto de Campos conta lá, que o pessoal, todo mundo tinha uma intuição e saiu divulgando que Jesus ia aparecer. E aquele pessoal todo vai para lá, 500 da Galileia, lá na Galileia. E aí Jesus dá a missão. Amados, eis que retomo a vida em meu Pai, para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas no meio de lobos, e vos recomendo que lhe sigais os passos no escabroso caminho. Ou seja, a missão daquele... Humberto de Campos fala lá que a missão daqueles 500, uma vez, e reencarna novamente, né, várias vezes, até deixar a árvore do evangelho, né, plantada no mundo, né? Então, sofrendo aflições, meu Deus do céu, nós que, né, temos a literatura espírita, é impressionante como é rica, né, nos fornecer assim o sofrimento, o sacrifício dos chamados mártires. Esses 500 está lá dentro dos mártires, deram a vida, né? Ninguém dá a vida, mas a vida física ali, em nome de Jesus, né, em nome de divulgar o evangelho. E na época, era difícil, as aflições eram terríveis, porque não era simplesmente pegar a pessoa e dar uma punição, uma morte tranquila, não, eram terríveis, né? Quando a gente lê lá no livro Ave Cristo, está falando lá sobre o escravo Rufus, né? Que os amigos espirituais nos revelam que viria a ser o nosso Eurípides Barçanufo, né? Olha que coragem, que fidelidade daquele discípulo de Jesus, né? Além dele dar a vida e ser morto terrivelmente, ainda tinha família. Ele que teve que decidir entre ficar com Jesus e a família ainda. Ele permitiu, ele não sabia o que ia acontecer com a mulher e as 2 filhas dele. É uma prova, assim, espetacular, que eu me lembro, assim, no livro, né? É impressionante a fidelidade. Nós vamos ver lá o Gesiel, né? Que é o Estevão. Que aflição que sentiu ali, não é? Mas deu a vida pela causa, né? O próprio Paulo apóstolo, depois, quando se converte, né? O Saulo converte a Paulo, também, né? No seu testemunho. Nós vamos ver o Nestório, que é o nosso Emmanuel, depois de não conseguir, em primeira vista, ver Jesus e dar, né? Se converter, aquele rosto majestático, né? Ele não resistiu e ajoelha lá, mas não entendeu o que era aquilo, mas depois ele se converte, e aí sim, a gente tem que tirar o chapéu para esse pessoal, né? Que Jesus, mesmo avisando para eles, eles deram a vida pela causa, né? Mas aí, nós vamos chegar a nós. E agora? Como é que é essas aflições? Ora, se já passou esse período escabroso, que não tinha lei, mas a lei só favorecia os dominantes, né? Hoje, ninguém mais quer nos chicotear, nos açoitar, jogar a gente para as feras, queimar a gente vivo, porque a gente é cristão, porque nós aderimos aqui à causa do Cristo, que nós estamos divulgando o Evangelho. Por que, então? Quais são as aflições que nos afligem, né? Quais os sofrimentos que nos atingem ainda? Quais são as dificuldades que temos que vencer, né? São as dificuldades íntimas, né? O desafio agora não é exterior, é conosco mesmo. É vencermos agora as nossas limitações, né? Ficar de olho no horário aqui. Ixi, Maria, olha. Então, nós vamos pegar aqui uma lição aqui, no livro que o livro lá é Filho de Deus. A lição número 12, Teu Recomeço, que é a Joana de Ângelo, o espírito pelo Divaldo Franco, o médium, né?
E aí nós vamos ver, essa lição vai falar das dificuldades ainda, das aflições que nós temos ainda, que ainda muitos de nós, né, atinge a todos nós, mas uns mais, outros menos, né, depende do poder de absorção ou não, de repelir essas dificuldades, né, de cada um, né. Então, lá no livrinho começa dizendo essa leitura, fala assim, que a vida é constituída de desafios constantes. Sai-se de um para outro, em escala ascendente, não é isso? Ascendente. Jamais vamos para trás. Os desafios, à medida que a gente vai compreendendo, que a gente vai se elevando, vai, né, sendo os desafios mais de acordo, proporcional com a nossa capacidade de entendimento, de conhecimento, né, de valores intelecto-moral. Quanto mais a gente tem conhecimento, quanto mais a gente tem uma condição moral melhor já absorvida, né, mais desenvolvida, a gente vai ganhando mais responsabilidades. Os nossos desafios começam, né, a ser mais agudos, não é isso? E aí entra a questão do espírita, que somos nós, né? Com esse poder de conhecimento, nós já temos grandes responsabilidades, não é isso? E aí fala lá que sempre há que começar a viver de novo. Ora, depois de um baque, de uma aflição, de uma queda, de algo aflitivo porque nós passamos, sempre há que se começar a viver de novo. Claro que Joana de Anjos está falando a nossa língua aqui no mundo encarnado, né? Porque a vida, uma vez, o princípio espiritual individualizado torna-se espírito, é imortal. Não tem que começar mais, a vida é perene, é sempre. Mas ela está falando aqui, a vida encarnada, que muitas vezes a gente aconteceu alguma grande aflição, algum grande ocorrido, um grande baque, parece que o mundo acabou. Mas tudo bem, beleza, passamos por essas dificuldades, mas ela está falando, sempre temos que começar a viver de novo. Não fique caído, né? Uma decepção. Quem que não passa por decepções? Quem de nós já não passou por decepções? A decepção que parece matar as aspirações superiores. Quais as aspirações superiores que cada um de nós temos na nossa mente, que a gente deseja elevar, superar, desenvolver essa virtude? Vamos supor que a gente quer compreender o próximo, a gente quer ser indulgente, a gente quer ser tolerante, aceitar as pessoas como elas são. E aí a gente, é muito comum, o espírita, que eu conheço tantos irmãos que aderiram a essa causa, de ajudar alguém, de levar benefícios a uma família, a uma pessoa. Só, meus irmãos, que pode acontecer que aquele irmão ainda não tenha ainda uma desenvoltura para compreender, para agradecer. E às vezes nos trata com ingratidão. E, às vezes, em alguns casos, ainda acontece até uma traição. Mas isso nós vamos parar por aí? Matou as nossas aspirações superiores de querermos sermos mais compreensivos? Não, porque a doutrina espírita, a orientação dos amigos espirituais dizem que a maior recompensa para nós é ver o irmão, é poder compartilhar, é poder favorecer alguém. Ele foi ingrato. O irmão não está em condição ainda, né, dessa compreensão. Sigamos adiante, não é isso? Já pensou se Jesus desistisse de nós? Lá na época, quantos que, ao invés de absorver, de entender aquelas lições de paz, de amor, perseguiu? Tanto é que aconteceu o que aconteceu, né? Já pensou se ele fosse decepcionar conosco, né? Então, sigamos adiante. Um insucesso. Quem que não passa por um insucesso? Eu tinha planejado viajar, e aí veio a pandemia e suspendeu tudo. Nossa Senhora, e aí?
Sigamos adiante. Eu planejei tanto trocar minha casa, ou meu carro, ou um concurso que eu queria tanto passar e não deu certo. Mas e aí? Seguir adiante. Faz parte, né? Isso é aprendizado. Quem que não passa por essa aflição? Um ser querido que morreu, deixou uma lacuna que não tem como preencher. Mas e agora? É um baque, é uma aflição muito grande, um ser querido. Mas aí é uma coisa interessante, a gente ficar aqui se afligindo, sofrendo, lamentando, e de repente, a gente torce para isso. O nosso ser querido está tão bem lá no plano espiritual, porque separou de nós e se uniu a outros que estavam lá também, e foi encontrar entes queridos que já tinham ido antes deles. Está tão bem lá, e nós aqui, às vezes até perturbando o coitado com nossas lágrimas, não é? Então, tenhamos fé em Deus, é o que Jesus falou, tenha bom ânimo, tenhamos bom ânimo, tenhamos coragem, tenhamos fé, está tudo certo. Vamos nos encontrar um dia, vamos sorrir juntos novamente, né? Uma enfermidade cruel que, de repente, parece esfacelar as resistências, não é? E aí? Passamos, vencemos, já nos superamos muitas, né? Ou algumas, ou várias. Sigamos adiante, não podemos, né, fraquejar. Um vício, pode ser um vício que aflige as pessoas. Quando não é a própria pessoa, é alguém que ele ama tanto. Um vício que por pouco não conduziu à loucura. Tanto aquele viciado como aqueles que o ama tanto, né? Imagina uma casa, um lar, uma pessoa que passa por esse problema. Como sofre a mãe, o pai, os irmãos, não é isso? Um prejuízo financeiro que anulou as possibilidades, futuras possibilidades aparentes, não é? Mas e aí? Não são experiências? Acabou o mundo? Nós não vamos conseguir novamente reerguer depois de um prejuízo financeiro? Não é isso? Tenhamos bom ânimo. Uma traição, seja de qualquer maneira, né, no lado afetivo, traição de um amigo, né, que por pouco não levou até o suicídio, né, o que poderia levar-te ao suicídio. Então, é necessário o bom ânimo, a fé, estudarmos mais o Evangelho, correr atrás, né, do conhecimento e aprimorarmos, desenvolver mais as virtudes que já estão em nós, não é? Conta-se muitas... Deixa eu tirar aqui. Opa, como é que eu tiro aqui, Ale? Para de compartilhar. Muitas vezes, meus irmãos, para encerrar, a gente acha que as aflições são muito assim para nós, né, que somos ainda mais inferiores, né, no conhecimento, somos carentes de elevação espiritual, de enobrecimento, né, moral. Mas os espíritos de grande evolução, né, eles passam também pelas aflições, e às vezes a gente acha que não. Essas pessoas são altamente iluminadas, aí eles driblam facilmente, não é? Mas os biógrafos de Chico Xavier contam que o Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, estava passando por um momento muito difícil na sua vida. O Chico Xavier, olha só, sim. Mas que momento era esse? Os problemas familiares se avolumavam. A incompreensão alheia naquele tempo, ele ainda jovem, se mostrava intensa. E tudo isso enchia o coração do nosso Chico
de inquietações e dores. Até que um dia, que essas dores pareciam muito intensas, recorreu Chico Xavier ao seu mentor espiritual, Emmanuel, a fim de fazer-lhe uma solicitação. Rogou o Chico, se Emmanuel poderia fazer um pedido. Solicitar um conselho a Maria Santíssima, que com seu coração amoroso e materno pudesse lhe dar um conselho naquele momento tão amargo de sua vida. Emmanuel respondeu a Chico que iria encaminhar sua solicitação. Passados alguns dias, retorna o espírito venerável de Emmanuel, com a resposta de Maria, a mãe de Jesus. Chico, diz Emmanuel, Maria mandou dizer o seguinte. Chico se prepara para ouvir tanta coisa. Que sabedoria, meus irmãos, que nós sabemos que vem de um espírito que trabalha ao lado de Jesus, a advogada da causa humana, né, de nós, desses sofredores do planeta Terra. Né? Se Emmanuel tem uma sabedoria de 2000 anos, de recordações de tantas e tantas encarnações, isso no mínimo 2000 anos que ele nos relata. Imagine Maria, quanta sabedoria, o que não teria a dizer para Chico. E Emmanuel diz, Chico, Maria mandou dizer o seguinte, tudo passa. E o sábio médium acolhe aquelas palavras tão curtas, compreendendo o seu significado. Afinal, não é isso, meus irmãos. Tudo passa. Só precisamos de tempo. E Jesus e Chico, naquele momento, mentaliza as dificuldades e ainda faz tipo um versinho. Nos momentos de dificuldade, quando as dores parecem intensas, quando a incompreensão, quando as forças parecem se esvair, e quando temos a certeza que vamos sucumbir, havemos de lembrar do conselho de Maria, tudo passa. E que nós tenhamos fé e seguimos adiante, também com a orientação de Jesus. Tenhamos bom ânimo. As aflições passarão. Um abraço e obrigado pela oportunidade.